Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar de duas coisas, né? Eu vou falar sobre, na verdade, três coisas. Eu vou falar sobre disciplina e foco, né? E a terceira coisa eu vou falar sobre carros um pouquinho, né? Mais tarde eu explico por quê. Então, assim, para você ter sucesso, né, em qualquer carreira, né? E aqui nos Estados Unidos é muito evidente, né? É sua disciplina, né, e a sua capacidade de ficar focado por várias horas, né? Então, como por exemplo, quando eu falo de disciplina, né, aqui tudo é agendado, né? Então, como eu já disse para vocês, eu tenho um pessoal cuidando da minha agenda, né? Que faz toda a coordenação da minha agenda, né, para 2, 3 meses, né? Então a gente já sempre vai trabalhando, né? Na verdade, eu tenho a Jamie Cruz, que é o meu braço direito, tem a Irina e tem a Kelly, que é também a assistente do presidente da empresa, e tem a Kathleen, que é de recursos humanos, que está muito envolvido com a minha área de operações, e tem eu, né? Mas a Kathleen ela não interfere muito na minha agenda, ela é muito mais para fazer toda a parte de entrevista, né? Que as pessoas quando vêm trabalhar, eu tenho que entrevistá-las também, né? Porque elas vêm para a área de operações ou para outras áreas da empresa, eles me pedem para fazer a entrevista da pessoa. Então, como por exemplo, eu trabalho, sim, ao mínimo na empresa de 9 horas por dia, né? Então vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 6 horas de reunião, né? Reunião ou assuntos agendados, né? Eu sempre peço para deixar uma flexibilidade na minha agenda. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho que ter conversa informal, então eu vou conversar com uma pessoa, outra pessoa, e isso eu preciso de um tempo livre, né? E também para que, se existe uma variação, uma variabilidade nos horários, né? Que aqui nos Estados Unidos não é comum, mas às vezes as pessoas têm algum problema, eles falam: Paulo, eu vou atrasar 15 minutos, eu vou atrasar meia hora, né? Porque me apareceu um assunto que eu tenho que lidar. Então a gente tem que ter uma certa flexibilidade, né? Aqui nos Estados Unidos você não atrasa, né? Se você for atrasar, você tem que ter um motivo muito importante. Então, como por exemplo, eu estou falando com uma equipe, eu vou me encontrar com eles falam: olha, Paulo, nós estamos aqui com o owner, né, que é o proprietário, ou nós temos que fazer alguma coisa que eles nos pediu de último minuto, então deixa só cuidar dessa parte, eu já vou conversar com você, né? Então, às vezes você tem que se ajustar, né? Dessas reuniões que eu tenho, tipo 80% são reuniões que a gente faz pessoalmente. Eu não gosto de reuniões através do computador ou qualquer reunião virtual, porque não dá para você ler a pessoa direito. Mas eu entendo que algumas vezes a gente tem que ter reuniões virtuais, porque, né, a parte logística é complicada, né? Mas eu prefiro sempre evitar, né? Então existe toda uma estrutura que é preparada para que você dê o máximo de você, né? Então a gente sempre faz uma preparação para a reunião, você pensa, né? Por isso também que eu preciso de um pouco de flexibilidade, porque muitas vezes eu tenho que estar pensando no assunto, né? Ou pegar uma informação, né? Uma informação a mais para que me ajude, que eu faça boas perguntas, né? E assim eu posso ter uma visão melhor do que está acontecendo, né? Então isso daí aqui ninguém brinca, é muito sério, né? Você tem que fazer uma gestão e você tem que ser disciplinado nos horários. Você tem que começar a reunião no horário, terminar no horário. Mas se você começou um pouco mais tarde, você pode 2 coisas: encurtar a reunião, né? O que eu não recomendo
né? Mas quando você termina a reunião, você tem que ter o assunto resolvido. Então você tem que calcular muito bem o tempo da sua reunião com um grupo ou com a pessoa, para que no fim da reunião você produza algo, né? Reunião não é um estado de espírito, né? Que a pessoa estou em reunião. Você tem que sempre produzir alguma coisa no fim da reunião, um plano de ação, né? Então isso eu sou bem famoso por causa disso, que eu sempre termino a reunião com um plano de ação, né? E sou famoso na empresa, né? E a habilidade de foco, né? O que é a habilidade de foco? É você pensar, né? Que a gente chama fazer o deep dive, né? Você tem que fazer a análise da situação presente, você tem que refletir, você tem que pensar nos possíveis cenários, você tem que pensar nas possíveis decisões e nas consequências dessas decisões de curto, médio e longo prazo. Você tem que pensar nas contramedidas, se o cenário varia, os ajustes que você vai fazer. Então você faz um exercício mental muito forte, né? É um exercício mental muito intenso e isso te deixa exausto. Eu sempre falo que o meu suor não é o físico, o meu suor é o mental, né? Meu cérebro sua. Eu sempre falo isso pro pessoal, porque são exercícios de what if, e se, né? Para descobrir diferentes cenários que são muito intensos. E eu sou addicted. Eu tenho na verdade um problema. Eu não paro de pensar em diferentes cenários, né? Eu vou do melhor cenário ao pior cenário, né? Então na minha cabeça, quando uma situação aparece, eu tenho lá, sei lá, 20 cenários, né? E não sei porquê, eu acho que isso é ruim, eu não acho que isso seja bom, né? Eu trabalho todos esses cenários ao mesmo tempo. Então ficar enfocado para mim toma muita energia, né? Mas no fim, depois de muitos anos, você se acostuma. Na verdade, você fica viciado, né? Em fazer esse tipo de avaliação, né? Então eu já estou acostumado. Quando eu não faço, eu me sinto mal, né? Então, como por exemplo, outras vezes, né, você tem que botar muita energia no pensamento. É isso que eu chamo de foco. Foco é a energia que você põe no pensamento, quanto você consegue se desligar, né? Às vezes vem um problema para mim que é um problema complexo e eu tenho um espaço de horas muito pequeno para resolver. Eu vou dar um exemplo. Me chama um presidente de uma empresa fora dos Estados Unidos, e eles estavam trabalhando com uma grande empresa de consultoria. É uma das maiores do mundo, né? E eles implementaram um sistema chamado Management by Objectives, né? Que a gente chama MBO. E quando você implementa uma filosofia dessa numa empresa que tem lá, sei lá, 15 mil funcionários, né? É como se você pegasse uns pedaços de frango bem úmidos e colocasse no óleo bem quente. A empresa ferve, né? E você perde os pontos de referência, né? Porque os objetivos que eles estão produzindo, eles ficam o que a gente chama loose ends. E aí, meu amigo, o caos chega na empresa. O que acontece com o seu sistema de governança? Ele começa a aquecer e tem uma ruptura, não é? Então, o que acontece? Eu tenho que... Paulo, está tendo problema. Então, eu sou a segunda linha. Eu sou como o alfaiate sob medida, né? Então, o cara me chama, olha, eu estou com um problema, né? E isso daí aconteceu comigo até a semana passada. Eu fiquei no telefone da meia-noite a 1h44 da manhã. Então eu recebo o e-mail, tá? Eu tenho que pensar. Aí eu fiz uma reunião com os assessores. Você não faz direto com a pessoa, porque ele está ocupado. Você não consegue falar nunca com o presidente 1h44. Você fala com o presidente 10 minutos. Aí a gente condensa, né, para uma conversa de 10 minutos. Aí passa, são essas recomendações que eu tenho. Então, você ficar enfocado de madrugada é um negócio complicado,
né? Mas como eu já disse, eu tenho disciplina, né? Então disciplina e foco, né? O que é disciplina? É seguir, né? Seguir seu plano. Foco é a energia que você põe no seu pensamento. São muito importantes para você ter sucesso em qualquer lugar, mais ainda aqui nos Estados Unidos, né? Então essas foram as duas coisas que eu queria falar, que eu acho importante vocês aprenderem. Uma outra coisa dos carros, né? Eu sempre relutei em mostrar meus carros, as coisas, porque eu acho isso uma imbecilidade, né? Mas depois que eu fiz aquele vídeo, né, de quem mora nos Estados Unidos é melhor de quem mora no Brasil, comecei a receber aí uns comentários. Então, né, que eu acho que a gente é fake. Eu não sou. Você vai na minha página no LinkedIn e vocês veem a minha história, né? Então eu sempre falo isso, né? Acho que a gente está falando mais do que a gente tem. Então eu vou fazer um filme rápido, aí vocês vão ver onde eu faço os filmes, né? Onde eu me comunico com vocês, e vocês podem ter uma noção. Vou fazer um filmezinho aí de 2, 3 minutos, né, para mostrar que, pessoal, eu não sei porque tudo se resume a um carro, mas tudo bem, eu vou compartilhar. E eu só vou fazer isso uma vez, eu não faço outras, né? Então, fica aí mais uma vez um bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu fiz um vídeo maior aí de 11 minutos e meio, tô tentando reduzir, mas tudo bem. E a gente vai se falando, tá bom? Um abraço.